Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. O Morro do Gigante, da advogada e professora Maria Carolina Nantes, é um livro a ser lido por crianças de todas as idades. Uma menina e sua história no deslumbrante cenário do Pantanal sul-mato-grossense. Eu me ajeitei aqui porque é hora do encontro com ele. O professor para chamar de nosso, Dionísio da Silva. Professor, bom dia, professor. Bom dia, querido Vinícius. Bom dia, querido Mário. Bom dia, ouvintes. Hoje estamos sem Ágata, vamos nos organizar, não é? Tentemos, professor. É sempre muito difícil, mas vamos fazer o maior dos esforços. Professor, muito bem posicionado à frente de uma biblioteca, sempre muito elegante, veio nos trazer a origem de palavras associadas à nossa rotina, inclusive uma sugestão do nosso querido Rodolfo Schneider, que volta amanhã. Professor, nós estamos vivendo de fato um clima de guerra, em que se instiga um ambiente de barbárie. Professor, guerra e barbárie, qual é a origem dessas palavras? Vinícius, em primeiro lugar, quero reiterar isso que você falou, a sugestão foi do nosso Rodolfo Schneider, ontem, que capitaneou este belíssimo jornal da Band News, e sempre a equipe se desempenha muito bem. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, embora seja também, porque tenho isenção e sou conhecido por ser crítico das coisas, né? Mas o que aconteceu ontem mexeu com todo o Rio de Janeiro, mexeu com todo o Brasil. E a propósito, Vinícius, sobre essa barbárie, que veio lá do grego a palavra. Os gregos e romanos tinham as suas cidades organizadas. Então, quando eles receberam, deram de cara com os bárbaros, com aqueles que falavam uma língua que eles não entendiam, eles primeiro os designaram pelo modo como eles falavam. Então, barbarói, que deu no latim bárbaros e depois bárbaro em português, tinha um sentido pejorativo, que é assim, eles tartamudeiam, eles balbuciam, eles não sabem falar, e depois os bárbaros, como passaram a ser designados, saquearam Roma no século V, e a expressão vandalismo, por exemplo, que era o principal povo bárbaro, né, um dos principais, os vândalos. Um bispo estava pregando, isso, olha como são as palavras, Vinícius, 14, 13 séculos depois, em 1700 e poucos, do século XVIII, de todo modo, um bispo diz, olha, o que estão fazendo aqui em Paris, em toda a França, na Revolução Francesa, foi o que os bárbaros fizeram em Roma, no século V. E a propósito, agora para concluir essa minha primeira intervenção, os romanos separavam bem o crime da barbárie, né? O crime não era o assassinato, a morte, eles tinham outras palavras para isso, era o homicídio mesmo, matar uma pessoa. O crime era discernir qual é a culpa, para identificar os culpados e puni-los, porque as pessoas precisam de tranquilidade, não pode sair na rua. Desde os tempos mais antigos, em que começamos a viver em sociedade, a gente se organizou nas cidades, primeiro nas vilas, para ter paz, para não ser uma vida tão perigosa quanto na selva. E concluo com o seguinte, ontem a juíza Denise Frossard, que é uma personalidade conhecidíssima no Brasil e referencial por ter enfrentado a contravenção, o crime, ela postou um texto do Thomas Hobbes que eu achei muito pertinente. Posso ler? Por gentileza, professora, é sempre uma honra. E ela é nossa ouvinte e muitos dos seus amigos ali são nossos ouvintes também. O Hobbes disse o seguinte, aliás, antes uma curiosidade sobre o Thomas Hobbes, né? Ele morreu, ele nasceu com a sua mãe apavorada porque a Invencível Armada estava atacando a Inglaterra. E, mais do que os ingleses, foi a ventania que venceu
a invencível armada, né? Invencível, mas perdeu, né? Tipo assim, um Botafogo daqueles séculos, né? Então ele disse assim, olha, eu sou gêmeo, eu nasci gêmeo do medo, a minha mãe estava apavorada quando eu nasci. E ele se preocupou muito com a questão da segurança. O texto que a doutora Denise Frossart publicou nas redes sociais é o seguinte: quando os homens vivem sem uma autoridade central para impor o respeito, resulta uma guerra de todos contra todos. A vida em sociedade degenera para a guerra civil. Não há mais lugar para o trabalho, pois seus frutos são incertos. Não há cultura, navegação, comércio, construções, transportes, conhecimento, artes, literatura. Não há sociedade. E o que é pior, haverá sempre o medo e o perigo da morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre e desagradável. Então foi preocupado com esse ambiente que ele escreveu isso. E ele defendeu um Estado leviatã, né? Um Estado poderoso que coibisse esses excessos e garantisse a paz social. Que coisa, professor. Só uma observação que me parece pertinente, se o senhor me permite. Este texto não foi escrito esta semana, mas ele foi escrito por um homem que nasceu em 1588 e faleceu em 1679, professor. Olha só. Por isso que eu achei pertinente, Vinícius, assim como nós temos a história das palavras, esse fio condutor, a juíza ter feito este fio condutor que vem lá, como você bem observou aí, foi pesquisar, lição de casa imediata, hein, Vinícius? Professor? Não é só a Agatha que é guepardo, a gente tem que estar nossos pulos aqui também, professor. Fiz uma linha diacrônica aí que veio aos dias de hoje tornando sincrônico, quer dizer, aqueles perigos que a gente sempre, que a gente viveu tantas vezes em momentos decisivos, um perigo de guerra interna e tal, e a ameaça está aí nas portas com essa questão da Venezuela e tudo, né? Mas o que eu achei curioso e achei ótimo que o Rodolfo Schneider tenha ajudado a destacar, proposto destacar, aliás, é a questão do bárbaro, né? E da guerra. Você vê, os romanos não tinham a palavra guerra, e nós pegamos essa palavra do alemão, que na verdade quer dizer desordem. Os romanos usavam bellum, tanto que a gente diz, o aparato bélico encontrado e tal. Mas a coisa mais importante, no meu modo de entender, foi o valor da palavra, tanto para armar quanto para desarmar os espíritos. E agora esses justiceiros, por exemplo, estão dando a pior resposta que se pode dar, né? A gente enfrenta o crime, os criminosos, as desordens com a lei, porque se for todos contra todos, vai ficar muito mais complicado do que já está. Professor, explicações bárbaras no sentido positivo da palavra. Muito obrigado. Na quinta-feira que vem a gente se encontra, tem Sem Papas na Língua daqui a 7 dias, o encontro com ele, o professor, para chamar de nosso, Dionísio da Silva. Obrigado, professor. Obrigado, Vinícius. Eu quero mandar um grande abraço para Cissa Moroso, que está lá em Siderópolis, porque o meu biógrafo está muito mal no hospital, o Davi, e o Ronaldo Davi, e ela que me contou. Eu quero mandar um abraço para os dois, deixar saúde. Ele identificou a casa em que eu nasci, em Siderópolis, de onde eu saí aos 5 anos. Vinícius e Mário. E ouvintes, este programa traz assim uns vínculos emocionais, sólidos. Não é à toa que nós há 12 anos estamos conversando com os ouvintes. Me perdoe essa exalação final e deixo um grande abraço a todos vocês. Obrigado, professor. Outro para o senhor.